Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou estudante do ESB, lá da cidade de Lontras, né? Frequento os meus estudos lá na Fraternidade Espírita Chico Xavier. É uma casa pequenininha, mas bastante acolhedora. Eu moro aqui em Rio do Sul há apenas 3 anos e vim da terra do leite quente, então vocês me perdoem aí o sotaque puxado, né? Mas Então é uma satisfação muito grande para mim estar aqui. É a segunda vez que eu venho nessa casa, já dei uma palestra aqui num domingo e hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estudei e das informações que eu reuni a respeito de um dos temas que mais me chamaram a atenção desde que eu comecei a estudar o Espiritismo, que é essa nova era que o Espiritismo vem mostrar para nós, a transição planetária que a gente está vivendo nos dias atuais. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Antes da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria que a gente parasse um pouquinho e pensasse nas notícias que a gente vê no dia a dia, seja na televisão, seja nos jornais, na internet, nesses sites de notícia, né? O que a mídia normalmente coloca na TV, né? Coloca pra gente? São notícias boas ou ruins? O que vocês acham que predomina? Ruins. Né? Eu trouxe aqui algumas pra gente lembrar. Então essa questão da violência, né, que nem aqui é uma foto lá do Rio de Janeiro, mas a violência ela está espalhada por todos os lugares, né, esse conflito que a gente vê, bala perdida, e tiroteio, e traficantes, e intervenção militar. Então isso está o tempo todo na mídia lembrando a gente, né, dessas situações pesadas, ruins, é quase que diariamente a gente vê isso nos jornais. A questão dessa tensão internacional, né? Nós estamos hoje vivendo uma época em que os líderes das grandes potências, eles são pessoas assim que a gente não sabe muito bem, né, até onde eles podem chegar. Há pouco tempo atrás eles estavam ameaçando voltar esse conflito, né, atômico, né? Então é um clima meio tenso. A questão dos refugiados, né? A gente via isso na Europa, agora está vendo no Brasil muitos refugiados vindo da Venezuela, tendo que sair dos seus países por questões de guerra, por questões de miséria, de descontrole na economia. Então a gente está vendo, né, isso também no dia a dia e nas informações que chegam para nós. Corrupção, né? Isso está aí também todos os dias. O Brasil está vivendo nesses últimos anos, né, um momento em que não é que a corrupção não existia antes, mas ela está aparecendo mais agora, né? E a gente também fica um pouco chocado, estarrecido, né, com as coisas que acontecem e pensando assim, até onde que isso vai? E acidentes de trânsito. É impressionante. Toda vez que você liga a televisão na segunda-feira de manhã, no jornal, eles estão fazendo um balanço dos acidentes que aconteceram no final de semana, normalmente envolvendo bebida, direção. Então, a gente comenta assim, na brincadeira, que se a gente pegasse a tela da TV e espremesse, podia sair sangue. Porque é só notícia ruim que a gente vê o tempo inteiro. Nós estamos sendo bombardeados, né, por essas informações. E isso faz a gente pensar numa seguinte questão. Será que isso é o fim do mundo? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar no fim do mundo. E já passou pelo fim do mundo algumas vezes, né? Eu terminei a minha faculdade no ano de 1999 e no ano de 2000, bem no comecinho, ia ter a festa de formatura. Então vocês sabem que a festa de formatura é aquele ponto alto, né, que a gente sonha com aquela data. E por incrível que pareça, eu tinha colegas da minha turma que não quiseram participar da festa de formatura porque ela não ia acontecer. Porque ia ser no ano 2000 e na virada do ano o mundo ia acabar.
né? Parece brincadeira, mas muitas pessoas realmente acreditam que o fim do mundo vai chegar. Será que vai chegar? Então, na verdade, o fim do mundo, essa expressão, né, esse sentimento que nós temos de que o fim do mundo pode acontecer, não é totalmente errado. O que é errado é o nosso entendimento sobre como vai ser esse fim do mundo. Então a Terra ela não vai se explodir, não vai simplesmente acabar de uma hora para outra e todo mundo vai morrer ao mesmo tempo. Não é nada disso. O que vai acontecer no fim do mundo é isso aqui. Ó. Os Espíritos nos informam que é um ciclo que se encerra para abrir um novo período. Então, nós não teremos o fim do mundo físico. O planeta Terra não vai deixar de existir. Né? Então, a nossa sociedade ela vai continuar existindo. O que vai mudar, o que vai ter, é o fim do mundo moral negativo. Os espíritos perturbadores, inferiores, para eles é que esse mundo aqui vai acabar. A gente já vai ver melhor sobre isso. No fim do mundo, nesse momento, né, o que vai acontecer é que o mal vai acabar sendo eliminado da Terra e vai predominar cada vez mais o bem aqui. Então o que vai acabar é o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos vivendo. E vai surgir um mundo de regeneração. Como vocês podem imaginar, isso não vai ser de uma hora para outra. É um processo. Por isso é que a gente diz que nós já estamos vivendo essa transição planetária. Mas aí, se a gente parar para pensar naquilo que eu falei ali no início, das notícias ruins, vocês podem estar pensando assim, peraí, ela tá louca, não bate uma coisa com a outra. A gente está falando só de notícias ruins, como é que o mal vai acabar e vai predominar o bem? Né? Não bate. Só que aí a gente tem que pensar um pouquinho, será que a gente está evoluindo? Né? Às vezes a gente não tem essa sensação por causa de duas razões. Primeiro, não é que o mal não existia antes. A gente é que não tinha acesso às notícias. Né? Se a gente parar para pensar, hoje nós temos acesso quase que imediato. Se uma coisa acontece lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo quase que na hora. Então nós estamos tendo um acesso cada vez maior às informações e por isso temos a sensação de que o mal é maior hoje em dia. E a outra questão é que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Mas voltar um pouco não é tão pouco assim, porque quando a gente pensa assim, ah, mas na minha infância eu podia dormir de janela aberta, que não tinha problema, não tinha tanto assalto, né? Mas a gente tem que regredir um pouquinho mais, 1000 anos, 2000 anos, 3, 4000 anos e pensar no que a humanidade já foi capaz de fazer. Então aqui algumas imagens para a gente buscar voltar o nosso pensamento para trás. Lá, né, nos primórdios aí da humanidade, nós já fomos capazes, né, na história da humanidade, de cometer verdadeiras atrocidades, barbaridades por causa de conquistas de territórios. Né? Então nós matávamos uns aos outros simplesmente para conquistar mais poder. Né? Então fizemos isso lá atrás. Então a violência era generalizada, só que naquela época não tinha internet, né? Então a gente não ficava sabendo de tudo, mas fizemos isso. Caminhando um pouquinho mais, na época em que Jesus estava vivendo aqui na Terra, né? No cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, né? Eles foram perseguidos. Aqui uma imagem do Coliseu, né, que é um monumento que existe até hoje, para nos fazer lembrar daquelas perseguições. Né? Então, Jesus ele veio trazer uma mensagem muito revolucionária naquela época,
que ia contra, né, o que era o poder tanto da igreja quanto o poder da monarquia da época. Né? A mensagem de fraternidade, de igualdade, de amor ao próximo, isso não era aceito. Jesus foi perseguido, morreu na cruz, e todos os cristãos que também compartilhavam com ele desse mesmo pensamento foram muitos perseguidos durante muitos anos. E era bárbaro mesmo. Eles foram jogados às feras lá no Coliseu. Ali, se vocês verem, não sei se a imagem mostra bem, mas era feito tochas humanas, né? Se algum de vocês já teve a oportunidade de ler o livro Há 2000 anos, do Chico Xavier, mostra bem assim o que acontecia naquela época. Depois, um pouco mais para frente, aí em nome de Jesus, nós começamos a perseguir, né, quem era contra as normas da igreja daquela época. Isso aqui já foi em 1200 depois de Cristo, né, que a igreja católica ela tinha um poder muito forte, e todos os que pensavam contra aquilo eram então perseguidos, com muita tortura, morriam na fogueira, né? Era a chamada Inquisição que a humanidade viveu. Agora a gente vai dar um salto maior ainda e vamos vir aqui para a nossa região. Né? Isso aqui é uma foto da época da colonização, 1900. Se a gente pensar, é 100 e pouquinhos anos atrás, não faz muito tempo. Né? Na época da colonização brasileira, tudo começou pelo litoral. E a parte do interior do Brasil era selva. Quem morava aqui eram os índios, que eram os verdadeiros donos dessa terra. Aí quando aconteceu as guerras lá na Europa, né, os estrangeiros vieram para colonizar o interior do Brasil. E era necessário expulsar os índios, porque os índios eram o terror dos colonizadores. E aí essa expulsão foi com muita crueldade. Né? Vocês devem saber melhor do que eu a história daqui da região. Então tudo isso foi acontecendo na história. Então nos mostra que o mal ele sempre existiu, mas devagar, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente não faz mais esse tipo de coisa. Então dá para dizer que a gente já conseguiu evoluir um pouquinho na parte moral. E na parte científica, como será que foi? Né? Então no começo foi a passos lentos também. Né? Os primeiros indícios, né, do homem na Terra datam de 40 mil anos antes de Cristo. São as primeiras inscrições rupestres. Então dá para dizer que foi nessa época mais ou menos que o homem, né, o espírito hominal veio habitar a Terra. Aí passou-se muitos anos. A primeira invenção científica de maior importância, vamos dizer assim, foi a invenção da roda, que veio acontecer 6.000 anos antes de Cristo. Então, nesse período daqui até os 6.000 anos, há um tempo em que a humanidade não inventou muita coisa. Tá? A gente só se preocupava em sobreviver. A partir dali, começou realmente a criar, né, coisas que nos ajudaram a impulsionar a nossa evolução. Aí, de novo, mais um tempo longo até que algo de significativo acontecesse. E foi em 1710, com a invenção do motor a vapor. A partir daí, a evolução científica da humanidade deu um salto. Realmente decolou. Porque se a gente pensar 1700, é questão de 300 e poucos anos atrás. Então, nesses últimos 300 anos, nós saímos, né, das comunicações mais rudimentares lá do telégrafo, inventamos o telefone e agora temos, né, os celulares, que acho que todo mundo aqui tem, informação na palma da mão, na hora, praticamente instantânea. 300 anos, gente, isso na história da humanidade é pouco.
Se a gente pensar nos transportes, em 100 anos, olha o quanto a humanidade já evoluiu. Saímos lá dos vapores, né, barcos a vapor, das carroças, das carruagens. Hoje em dia temos aí aviões, estamos caminhando, né, para a época em que os automóveis vão ser autônomos, não vai ser mais nem necessário motorista. Através de sensores, esses carros vão lá sozinhos, a gente só digita para onde quer ir, eles nos levam. Em 100 anos, olha o quanto a gente já conseguiu evoluir cientificamente. Pensar na informática, então, olha só, em 30 anos, a gente saiu daqueles trambolhos, né, que ocupavam quase que essa mesa inteira, para um tablet, para um celular que cabe na nossa mão. Então evoluímos muito rápido. E o que nos diz o Espiritismo, né, em relação a tudo isso? Vamos ver lá. Livro dos Espíritos, né, primeira obra aí codificada por Kardec, né, na Lei do Progresso, questão 789, né, Kardec pergunta aos Espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, ao invés de avançar, caminha aos recuos? A gente não tem essa sensação, né? Na moral parece que não avançou nada, porque o mal está aí. A gente vê. Aí os Espíritos respondem para a gente: engana-se. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mistério que o mal chegue ao excesso, que é o que está acontecendo agora, né? Então, realmente é muito forte essa questão do mal, mas é necessário que isso aconteça, para que todos, né, compreendam a necessidade do bem e das reformas. Então vejam que nada acontece por acaso, né? Deus não nos abandona, tem um motivo para esse mal acontecer, que é justamente estimular o bem e nos fazer caminhar rumo à nossa reforma. Avançando um pouquinho na Lei do Progresso, ó. Qual é o maior obstáculo? O que impede a Terra de caminhar cada vez mais rápido, né? Chegar a esse progresso? Orgulho e egoísmo. Já vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Questão 913, Kardec complementa: dentre os vícios, qual pode se considerar o pior, o mais radical? Temos ditos muitas vezes: o egoísmo. É do egoísmo que se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegarei a extirpá-los enquanto não atacares o mal pela raiz. Então a gente realmente, o nosso principal desafio nessa existência, a gente pode dizer que é, sem dúvida alguma, o egoísmo, tá? Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porque é aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Olha só, quem quiser desde agora, dessa vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar, colocar para fora do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza as outras qualidades. Quer dizer, não adianta eu desenvolver outras qualidades se eu ainda nutro em mim o egoísmo, porque o egoísmo neutraliza as coisas boas que eu venho desenvolver, tá? Mas vamos entender então um pouquinho o que é o egoísmo, né? No dicionário a gente encontra essa definição aqui, ó, que o egoísmo é um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, desprezando a necessidade alheia. E eu vou dar um exemplo bem singelo, assim, até de um testezinho que vocês podem fazer.
Se chegar em casa hoje, né, e falar assim, ai, como eu estou cansado, o que será que vai acontecer? E muitas das vezes, né, a outra pessoa que vai ouvir você dizer que está cansado vai dizer assim, ah, eu também. Nossa, eu estou tão cansada hoje, eu acordei às 5 da manhã, eu tive um dia péssimo, eu tive que ir no banco resolver uma série de problemas, estou com dívida. Então, ao invés da pessoa escutar você, o que você tem para dizer, não, ela se aproveita daquela situação para falar dela, dos problemas dela. Por quê? Porque ela enxerga só os problemas dela. Ela dá uma importância muito maior àquilo que ela sente do que a outra pessoa, tá? E a gente tem que se cuidar, porque isso é um comportamento assim bastante comum. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, ao invés da gente dar ouvidos ao que ela tem a dizer, a gente se aproveita da situação para falar da gente. E isso é um resquício desse comportamento egoísta. E a gente traz esse egoísmo desde os nossos primórdios. Lembra lá na época em que o homem chegou na Terra, que era a época dos homens da caverna? A gente precisava sobreviver. Então, quando tinha uma caça, tinha que ser para mim. Porque se eu não comesse, eu ia morrer. Então, tudo tinha que ser pensando em mim primeiro, porque era uma questão de sobrevivência. Só que hoje não é mais assim. Mas a gente ainda traz, a gente ainda carrega essa bagagem do egoísmo até hoje. Por isso que chegou o momento em que a gente tem que deixar isso para trás. E o que é o contrário do egoísmo? É a empatia. Eu conseguir me colocar no lugar do outro. Fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Jesus já trazia esse grande ensinamento para nós, né? Bom, por que nós estamos aqui, né? Nós viemos parar num mundo de provas e expiações. Apesar da Terra estar passando pela transição planetária, ainda somos um planeta de provas e expiações. O que é isso? Então vamos entender. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ou seja, um dia seremos tão perfeitos como Jesus, que é o ser mais perfeito que já passou pela Terra. Então a gente pode pensar assim, bom, se um dia eu vou ser como Jesus, não vai ser numa única encarnação aí de 70, 80 anos que eu vou conseguir ser como ele. Um dia a gente vai ser perfeito. Nessa nossa existência de agora, para uns é expiação, para outros é missão. Mas para um dia a gente alcançar a perfeição, nós temos que sofrer todas as vicissitudes, as dificuldades da existência corporal. Por isso que a gente vem para cá. Nisso é que está a expiação. Então vamos detalhar um pouquinho mais. O que é a expiação, né? A expiação é uma imposição de Deus. Impõe, ou seja, a gente não pode escolher, tá? Deus faz isso para quem precisa reparar faltas anteriores, tá? Se nós temos faltas anteriores, então é óbvio que essa daqui não é a nossa primeira encarnação. Nós já tivemos outras e com certeza já cometemos muita bobagem antes dessa. Tá? Não foi nenhuma nem duas, mas sim centenas. E quem tem que resgatar erros e equívocos, crimes, muitas vezes, esses terão que passar por uma expiação. Então vamos fazer uma analogia com os pais, né? Muitos aqui devem ser pais. Quando uma criança comete uma bobagem meio séria, a gente normalmente coloca essa criança de castigo para que ela pense sobre aquilo que ela fez, reflita e não cometa mais aquele mesmo erro. É uma técnica que muitos pais usam. Deus faz mais ou menos isso com a gente. Então, na expiação é como se fosse um castigo. A gente não pode escolher se vai ou não passar pelo castigo, pela expiação.
Deus nos impõe. Ó, você vai ter que passar por isso, porque você causou algo semelhante no passado. Então você precisa dessa experiência para refletir e poder não cometer mais o mesmo erro. Então esse é o objetivo da expiação. A gente brinca até lá no estudo do Wesley, porque antes de vir para cá, a gente faz um planejamento reencarnatório. No caso da expiação, como ela é imposta, a gente não pode escolher, são os espíritos superiores que escolhem por nós aquilo que nós temos que passar. Então a gente chega aqui na Terra com uma série de boletos para pagar, né? E como é que a gente paga esses boletos, né? Como é que a gente repara esses erros, né? Seguindo, claro, os ensinamentos de Jesus, buscando fazer a nossa reforma íntima, se melhorar. É assim que a gente vai aos poucos conseguindo pagar as nossas dívidas. Aí tem uma outra situação, que a gente, como é um mundo de provas e expiações, temos as provas. Então muitos de nós podem estar aqui numa condição de prova. Prova é quando o espírito está um pouquinho mais evoluído e ele já tem condição de compreender os erros, né? E normalmente lá no plano espiritual a gente se arrepende pelos nossos erros, a gente tem noção, uma noção muito maior de tudo aquilo que a gente fez, do mal que a gente causou, né? Então a gente se arrepende e pede para passar por aquela situação. A gente pede uma prova para mostrar o quanto a gente já se arrependeu e o quanto a gente já aprendeu, para daí a gente passar bem por aquilo, né? Então o espírito estuda, se aprimora no plano espiritual e determina junto com uma equipe de espíritos superiores as situações da vida, as provas mesmo, pelas quais vai passar para comprovar que ele realmente aprendeu aquelas lições. É como uma escola, né? Que a gente vai cursar um ano, então a gente tem que fazer prova para mostrar que a gente foi aprendendo aquele conteúdo e aos poucos avançando. Aí, como disse Kardec, para uns é expiação, para outros é missão. Claro que uma quantidade muito pequena da população vem com essa tarefa maravilhosa de servir, né, como espíritos iluminados que vêm fazer a Terra caminhar mais rápido. Esse é o objetivo da missão, né? Esses espíritos, então, são responsáveis pelos grandes inventos que impulsionam a nossa ciência, né? Então, pelo lado da ciência, a gente pode lembrar aqui de Einstein, de Leonardo da Vinci, de Thomas Edison, né? Grandes espíritos aí que vieram, então, fazer a Terra caminhar para esse lado. Ou então, grandes exemplos de abnegação, de amor ao próximo, dessa elevação moral, né? Atitudes humanitárias, como a Madre Teresa, como Chico Xavier, como o próprio Jesus, que já veio para cá, né? Então, esses exemplos é que fazem com que as pessoas, então, se espelhem neles, reflitam e se melhorem, né? São realmente grandes exemplos a serem seguidos. Bom, e agora? Uma pergunta. Vocês conseguem se ver merecedores de serem aprovados para viver na nova era do planeta regenerado? Então, se a gente viu que no mundo de provas e expiações, né, a gente tem que resgatar os nossos erros e só evoluindo a gente vai estar habilitado para ir para um plano de regeneração, para um plano melhor, será que nós estamos fazendo a nossa tarefa em casa? Será que nós estamos procurando nos espelhar nesses grandes exemplos que já passaram aqui pela Terra e estamos buscando melhorar nossas atitudes? Será que nós estamos fazendo a nossa reforma íntima? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Como fazer? Primeiro, conhecer Jesus, né? Aqui Kardec trouxe para nós no Evangelho segundo o Espiritismo várias passagens, são vários ensinamentos de Jesus que estão comentados, que estão explicados à luz da doutrina espírita. Fica muito mais fácil da gente entender o que aquelas passagens querem de nós, o que aquilo quer nos dizer.
Então, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer. E em segundo lugar, fazer com que esse conhecimento saia daqui e venha para cá, para o nosso coração. E realmente transforme as nossas atitudes no nosso dia a dia. Porque isso aqui só vai ter efeito quando a gente conseguir praticar. Quando a gente conseguir ser pessoas melhores. Só assim a gente vai estar habilitado para ir para lá, para o planeta regenerado. Nesse livro aqui, a Gênese, bem lá no finalzinho, no último capítulo, antes, né, só para comentar, ele foi trazido, então, foi codificado por Kardec em 1868, então não tem informação nova aqui não, já está na humanidade aí há pelo menos 150 anos, né? Então, lá no último capítulo, no último item abordado nesse livro aqui, fala sobre a geração nova. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Bom, vamos entender um pouquinho então aqueles que não estão fazendo a reforma íntima, aqueles que estão parados no tempo, que estão empurrando a reforma íntima com a barriga. O que vai acontecer? Então diz lá: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então nós precisamos melhorar. Havendo chegado o tempo da transição planetária, uma grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Então aqui é o fim do mundo, para esses espíritos que não se melhoram. Para aqueles que estão parados no tempo, que não querem fazer a reforma íntima, para esses sim, o mundo, a Terra, vai acabar. O que vai acontecer com eles? Eles vão expiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores. Outros em raças terrestres ainda muito atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão conhecimentos que hajam adquiridos aqui, tendo por missão fazê-las avançar. Importante a gente deixar bem claro que o espírito não regride. O conhecimento que nós temos hoje, a gente não vai perder. O que acontece é que a gente não vai ter evoluído o suficiente para permanecer na Terra regenerada. Então, numa próxima encarnação, se a gente não fizer nada para mudar para melhor, Deus vai colocar a gente no mundo de provas e expiações, e não vai ser mais na Terra. E aí esse mundo de provas e expiações pode estar mais atrasado que a Terra. E aí, com o nosso conhecimento, a gente pode fazer aquele planeta avançar. Então, aqui na Terra, aos poucos vai ser substituindo por espíritos melhores, que farão reino em o seio da justiça, da paz e da fraternidade. Isso vai reinar na Terra daqui a um tempo e não vai demorar muito. Então, o que está acontecendo nesse momento, né? Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração que está vindo aí se distingue pela inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então eles já tiveram, né, esse conhecimento lá no plano espiritual e estão trazendo aqui para nós. Né? Então são espíritos, não é composto de espíritos superiores, simplesmente, mas sim dos que já progrediram um pouco mais que nós e se acham predispostos a assimilar as ideias progressistas e então ajudar a Terra a avançar para esse plano de regeneração. Se vocês olharem para as crianças que estão aí hoje em dia, né, elas têm uma facilidade tão grande com coisas tecnológicas, né? De onde que elas tiram isso? Isso nasce com elas. Elas já vêm com esse aprendizado.
Quantos jovens a gente vê com ideias inovadoras, tecnológicas, né, que criam soluções para problemas que estão aí na humanidade. Então esse conhecimento já vem com eles. Eles estão aqui justamente para fazer a gente avançar cada vez mais rápido. Divaldo, né, ele fala para a gente que esse processo de transição planetária ele vem acontecendo desde 1960. E por que tanto mal? Né? Aqui está explicado. Ó. O amor de Deus está esvaziando as regiões sombrias da dimensão espiritual, onde espíritos rebeldes estão sendo deslocados para reencarnar. Espíritos agressivos e alucinados, autênticos adversários do progresso em tempos longínquos, que ficaram retidos por séculos a fio nas regiões espirituais aflitivas, para não prejudicarem o desenvolvimento da humanidade. Eles então estão tendo a última oportunidade de renascer aqui na Terra e trabalharem para a sua evolução. Por isso que a gente vê esse mal chegando ao excesso, porque esses espíritos aqui estão vindo para a sua última oportunidade. Se eles não se melhorarem, eles não voltam mais para a Terra. Em contrapartida, estão vindo também, acho que alguns aqui até já ouviram falar, das crianças índigo, né? O que elas são? São espíritos que já viveram na Terra no passado e que estão encarnando para continuar a servir a humanidade. Normalmente eles representam grande evolução intelectual, mais do que moral até, e nem por isso eles são espíritos superiores, mas eles já vêm com um conhecimento que eles têm assim fantástico para nos ajudar nesse momento de evolução. A sua inteligência aguçada lhes permite colaborar com o progresso geral mediante questionamentos dos valores vigentes que se encontram dominados por um materialismo profundamente nefasto. Então o materialismo ele faz parte da nossa sociedade e esses espíritos então estão vindo para mostrar para nós que existe um outro caminho. Tem também as crianças cristal. Essas nunca estiveram na Terra, nunca nasceram na Terra. Elas vêm de outras regiões, de mundos superiores em missão. Eles vêm para cá, são altamente evoluídos e se ofereceram para nascer na Terra, para trabalhar na construção do mundo de regeneração. Então daqui para frente a gente vai começar a ver assim, cada vez mais essas ideias loucas assim, que vai fazer o planeta realmente avançar muito mais rápido, porque eles estão vindo. Bom, a renovação é gradual, como a gente falou, é uma transição. E como é que ela vai acontecer? Kardec usa essa figura do batalhão. Vamos imaginar que a Terra fosse um grande batalhão, né? Quando esse batalhão surgiu, a maior parte dos soldados era truculento, vingativo, não queria saber de conversa, só queria saber de ação, né? Faziam o mal pelo mal. A maioria era assim. Tinha um ou outro ali que pensava diferente, já tinha uma inclinação maior para o bem, mas como eles eram poucos, nenhuma influência eles tinham nesse batalhão. Aí aos poucos, esses truculentos, eles foram se aposentando e foram sendo tirados do batalhão, né? E no lugar deles foram chegando então novos soldados com essa mentalidade mais aberta, voltada para o bem. Então aos poucos vai acontecer que esses mais novos vão se tornar a maioria e vai mudar a forma com que esse batalhão age. Ao invés de atuar com vingança, vão atuar com um espírito mais aberto, a fraternidade, a igualdade. Então é isso que vai acontecer com a Terra. Ao longo do tempo vai saindo esses espíritos voltados ao mal e vão chegando outros predominantemente bons. Para acelerar o processo, Deus usa uma estratégia, que são as partidas coletivas, tá? Periodicamente a humanidade é surpreendida com acontecimentos que causam a morte de muitas pessoas. São tsunamis, terremotos, furacões, acidentes de avião. Qual é o propósito, então, de Deus com essas mortes coletivas? Os espíritos nos disseram que era para fazer a sociedade progredir e se transformar mais rapidamente.
né? Transformar mais rapidamente o espírito da massa, dando maior incentivo às novas ideias. A única coisa boa que fica de um acidente, de uma tragédia, é o aprendizado que tiramos dela. Vocês podem notar, sempre que acontece alguma coisa muito ruim, o Japão, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Eles viveram várias catástrofes e hoje é uma das civilizações mais evoluídas, mais modernas, que tem mais soluções, né? Então as tragédias fazem as pessoas saírem da zoninha de conforto e progredir, de fato, né? Então esse é o lado bom, se é que tem um lado bom, das tragédias que nos acontecem. Aí a gente pode pensar assim, mas muitos inocentes não seriam vítimas desses infelizes acontecimentos? Aí os benfeitores espirituais nos dizem que não, porque dentro de um código das soberanas leis, somente nos acontecem aquilo que nós temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece as regras aí, né? Não somente dos resgates coletivos, mas também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates calamitosos. Então, se a gente pensar, né, nesses desastres de aviões, quantas vezes a gente escuta histórias, né, de pessoas que eram para embarcar e acontece alguma coisa e elas não vão. E outras que não iam, aí são chamadas de última hora, algumas coisas e vão e embarcam num avião que cai. Então, nada é por acaso. Deus coloca realmente as pessoas que precisam passar por aquilo na hora que aquilo vai acontecer. E tem um aprendizado, com certeza, atrás disso tudo. E aí Kardec nos traz um ensinamento, né? O que acontece então com esses espíritos que morrem nessas tragédias coletivas, né? O que acontece com ele? Acontece o renascimento, né? E olha como Kardec ele é poético, ó. Opera-se presentemente que desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade são folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém para renascerem mais vivazes e sobre o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Então, se a gente pensar, né, nas comunicações mediúnicas, nas cartas psicografadas, elas vêm nos dar a certeza de que a vida continua do lado de lá. Então, a morte é uma ilusão. Na verdade, nessas tragédias coletivas, acontece um grande renascimento no plano espiritual, né? E são folhas que morrem aqui e renascem lá. É isso que acontece. A gente já viu, até no filme, o Nosso Lar, né, isso retrata bem. Então aqui tem a diferença da visão. O materialista, frente a essas grandes tragédias, ele enxerga aquilo como algo que ele não consegue entender, porque ele não acha que seja aproveitável, né? Ele acha que aquela tragédia aniquilou os seres para sempre e vai sofrer com aquilo. E nós, que já temos a visão, né, desse lado espiritual, como espíritas, nós temos que entender que a morte, ela destrói somente isso aqui, ó, o nosso envoltório, o nosso corpo físico, né? Elas não conseguem atingir o nosso espírito, né? Então, os homens, eles não perdem mais por morrerem juntos. Se caísse alguma bomba aqui agora, de morrer todo mundo junto, a gente ia renascer. E a gente não perderia nada em morrer junto, ou de repente me acontecer de eu ser atropelado ali na rua. Essa passagem, esse renascimento vai acontecer da mesma forma. As tragédias coletivas, elas só existem para acelerar esse processo, é para isso que elas servem, né? Então, ninguém perde mais por morrer sozinho ou junto, porque de uma forma ou de outra, a morte vai acontecer, né, para todo mundo. E na verdade a morte não existe, é o desencarne, simplesmente é essa passagem, né? Então, para finalizar, o que a gente deve esperar desse mundo de regeneração que vem por aí, né? Então, os mundos regeneradores, eles servem de transição entre o mundo de provas e expiações, que a gente está deixando para trás, e os mundos felizes, que a gente um dia vai chegar, sendo espíritos bem evoluídos e já bem próximos da perfeição.
a alma encontra nesses mundos de regeneração o ambiente perfeito para se melhorar ainda mais. Então, esses mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, a gente ainda vai ter corpo, né, assim, mais grosseiro nesse mundo regenerador. Não vai ser um salto, assim, né? Na natureza não há saltos, né? A gente vai evoluindo aos poucos. Então a gente ainda vai se achar, né, sujeito à matéria, mas a gente já vai estar liberto de muitos dos nossos vícios, dessas paixões desordenadas que nos escravizam aqui no dia a dia. Então já vai ser um mundo muito melhor. Lá ainda não vai existir a felicidade perfeita, mas sim já um início de felicidade. O homem ainda é de carne, por isso ainda está sujeito às dificuldades, né, ao passar do tempo, ao envelhecimento, algumas limitações, né, a gente ainda vai passar por isso. Mas lá vai ter provas, ou seja, a gente vai escolher por aquilo que a gente vai passar. E não vai ter mais a expiação, o castigo, a imposição, porque a gente já vai ter conseguido pagar, né, boa parte dos nossos boletos, né? Então é isso que vai acontecer. Então, para finalizar, a mensagem final vem do Chico, né, que é grande inspiração: aos outros dou o direito de ser como são, e a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, se eu quero estar nesse mundo de regeneração, eu preciso buscar essa linha melhor. E eu só vou conseguir isso com muito esforço, né? Não adianta querer terceirizar isso para os outros, porque não vai adiantar. O esforço tem que partir da gente, procurar se melhorar cada dia mais. Não é fácil, é um passinho de cada vez, dia após dia, mas aqui, ó, com certeza vocês encontram o caminho para chegar lá. Era isso que eu tinha para dividir com vocês na noite de hoje. Muito obrigada pela oportunidade.